Mano, eu vou explicar pra vocês por que que um balão de hélio sobe, cara. Seguinte, vamos lá. Ó, eu vou, pra facilitar minhas contas, cara, eu não vou usar um balão de hélio redondo. Eu vou usar um balão de hélio cilíndrico, tá bom? Porque eu não sou o mestre do cálculo por enquanto, só sei matemática do ensino médio, tá? E vai facilitar minha vida usar um balão de hélio cilíndrico. Vocês me permitem, tá bom? Mas, tipo assim, pelas contas, cara, a lógica é a mesma pro circular, certo? Porque eles têm altura. Vocês vão entender mais depois aqui, ó. É o seguinte, cara. Tem a tal da força. Suponhamos que a força da gravidade, que existe uma força, né, externa aqui ao redor do planeta, né, chamada de gravidade, quer dizer, de peso, na verdade, né. Existe uma força peso aqui que tá, né, tem o peso, né, o peso do ar, né, o ar tem peso, obviamente, né. Bom, é, a gente tem aqui o nosso balão de hélio, né, cara, tem uma massa de ar aqui em volta dele, né. E esse ar, cara, ele, pela gravidade, né, pelas leis de Newton, a, essa massa de ar, cara, porque ela tem massa, certo? Toda essa massa de ar, ela está sendo puxada, atraída pelo grande atrator que é o planeta Terra, cara, certo? Essa grande massa do planeta Terra ali está sendo puxada por uma força, né, sendo é, uma força peso, né? Tem uma força peso aqui no ar inteiro, força peso, que ela é proporcional à massa de cada unidade de ar vezes a gravidade, aceleração da gravidade. Então tem aqui, ó, todo um ar aqui, cara, sendo puxado para baixo, certo? E esse peso, cara, você tá, imagina, cara, o seguinte, imagina que você tem aqui ah, deixa eu pensar um negócio bom aqui, cara. Você tem aqui tipo uma bola de pilates, aquela que a mãe de vocês usa, cara. Mais ou menos. Você tem aquela bola de pilates ali, cara, cheia de ar aqui dentro, né? O que acontece com essa bola, cara? Imagina o seguinte, imagina que eu venho aqui, né, e sento em cima da bola. Aplico uma pressão, uma força, cara. Se eu aplico uma força aqui embaixo, cara, nessa massa de ar, certo? Eu vou achatar a bola, eu vou começar a aplicar uma força, né? Vou estar espremendo essa massa de ar e esse ar, cara, essa bola, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou aumentar a pressão lá de dentro, né? Ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, né? Eu tô aqui em cima, cara, com a minha bunda aqui em cima, as pernas, sei lá, cara. Tô aqui, ó, sentado aqui em cima, com a minha bunda, minhas pernas. E esse ar, cara, a mesma quantidade de ar está sendo apertado aqui com uma maior pressão, né, cara? Então, tipo assim, tô apertando o ar e tá aumentando a pressão, cara. Da mesma forma, cara, você pode considerar que essa força gravitacional aqui, cara, que essa força gravitacional que tá aqui em todo o meio, cara, que ela tá puxando tudo para baixo, certo? Ela tá puxando esse ar todo para baixo, ela tá espremendo o ar, tá pressionando, né? E aí a gente vai ter aqui uma pressão interna, cara, do ar, certo? Só que é o seguinte, cara, vai ter uma pressão aqui, ó. Só que é o seguinte, pressão, cara, quanto mais embaixo você tá, mais pressionado você é, cara. Se você tá no show de rock aqui na roda punk, cara, e aí você tá aqui, pulou no chão. Você tá no chão aqui, cara. E aí pula mais uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, cara, né? Cara, eu queria estar aqui em cima, cara. Porque aqui a pressão tá muito mais leve, cara. Aqui a pressão tá muito mais fechada, cara. Quanto mais embaixo, mais pressão, cara. Porque tem mais ar te empurrando para baixo, te pressionando. Então a gente entende, cara, que a pressão, que é a força exercida numa área, né, cara? A gente entende que a pressão, ela aumenta com a profundidade, né?
Deixa eu ver se eu me lembro exatamente. A forma da pressão eu sei que eu lembro. mg, desculpa, mi, mi g h, né? Ela é proporcional a essa gravidade que atrai tudo para baixo, né, que puxa tudo. Ela é proporcional à densidade do fluido e é proporcional à altura da profundidade, certo? Pressão por definição é força pela área, né? Só uma adendo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. A área, né? Força pela área. Força? Imagina, né? Deixa eu trocar de assunto rapidamente. Será que eu consigo chegar nessa equação aqui, cara? Porque essa é a definição formal de pressão, definição simples, e a partir dessa a gente chega nessa daqui, certo? Olha que interessante, cara. Imaginar outra situação aqui, ó. Que eu tenho um cilindro. E esse cilindro agora é um cilindro de ar. Eu quero saber a pressão, por exemplo, nesse ponto daqui, certo? E é o seguinte, cara. Vamos ver. Esse ponto, toda essa área aqui, ela vai ter a mesma pressão. Qualquer ponto nessa área tem a mesma pressão. Nessa seção aqui. Né? Imagina que eu corte assim. Deixa eu pensar um pouquinho. Essa área tem uma área A. Tem uma altura, né? H. O ar tem uma densidade μ. E olha que interessante. As únicas coisas que fazem pressão nesse ponto, cara, é a parte de cima. A parte de baixo não faz pressão. Foda-se. Né? Então, a pressão nesse ponto, cara, é literalmente pressão é força pela área, né? A pressão vai ser a força que que toda essa massa de ar faz, que é uma força-peso, correto? Força-peso a gente calcula mg dividido pela área, correto? O que é a massa? Mas, pô, calcular a massa de ar, né? Bom, a gente calcula a massa pela densidade, né? Então, a pressão, a massa é a densidade vezes o volume, certo? Vezes G, sobre a área. E aí o que acontece, cara? Volume, né? O volume dessa seção transversal aqui, sei lá, qual que é o formato, na verdade, né? O formato dessa seção cilíndrica aqui pode ser quadrada. O importante é que ela tenha uma área A e que a área dividido pelo volume é exatamente igual à altura, né? Então a pressão é μ h g. Bom, demonstrado aí, consegui. Bom, como a gente... bom, temos aqui a demonstração formal que pressão é μ h g, né? Pressão não deixa de ser a força pela área. Vamos voltar um pouquinho, só para não poluir aqui a vista, né? Para ficar mais limpo. Bom, aí o que acontece, cara? Acontece que seguinte, aqui voltamos ao nosso balão, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a pressão a densidade desse ar vai ser a dA, né? Densidade do ar. Essa daqui vai ser dH, densidade do hélio, certo? É o seguinte, cara. Acontece que, vamos lá. Para qualquer coisa, na verdade, nem precisa ser a densidade do hélio, isso que eu estava pensando. Ele tem uma densidade D. Qualquer coisa, pode ser meu pé, você, seu cachorro, qualquer coisa, eu consigo fazer o seguinte, cara. Aqui esse ponto tem uma pressão, correto? A gente pode pegar uma pressão P1. A gente pode pegar aqui embaixo, aqui, ó, esse ponto vai ter uma pressão P2, correto? Esse ar que está aqui em volta, né, ele está pressionando de todos os lados o meu balão, o meu objeto, certo? Está pressionando de todos os lados, aplicando força de todos os lados. E aí é o seguinte, cara. Só que é o seguinte. E essa força a gente calcula pela diferença de pressão. Ou seja, aqui a gente tem uma pressão. Pera aí. Deixa eu refletir.
Bom, mais ou menos. Vamos fazer um somatório, calcular o somatório. Calcular o somatório das pressões ao redor da minha área, né? O somatório da pressão ao redor de toda a superfície desse lugar, né? Por isso que eu peguei uma figura regular, cara, para facilitar a minha vida, porque eu ainda não manjo tanto de cálculo assim, né? Vamos pegar uma superfície regular aqui para facilitar a minha vida. Temos aqui o nosso cilindro. E seguinte, ele está sendo atingido por pressões, né, por forças de todos os lados, todas as laterais aqui, por todo lugar onde ele tem área. Todas as laterais, todas as partes superiores e todas as partes inferiores. Tem pressão acontecendo. Aí é o seguinte, cara. Por simetria, vamos calcular o somatório desses vetores, cara. Por simetria, os vetores da esquerda vão se cancelar com os vetores da direita, correto? Ou seja, esse aqui empurra para um lado, esse aqui empurra para o outro. Esse empurra para um lado, esse para o outro. Esse para um lado, esse para o outro. Esse para um lado, esse para o outro. E qualquer vetor aqui vai ter um equivalente dele aqui. Então, e depois a gente faz o somatório dos vetores verticais, certo? Então, tipo assim, horizontal não tem efeito, certo? Agora vertical, olha que interessante. A pressão desse ponto aqui, que eu chamei de P1, né? A pressão nessa altura, aqui o nosso cilindro tem uma certa altura, correto? A pressão aqui, por conta da fórmula da pressão, μgh. Por conta da fórmula da pressão, aqui a gente tem uma profundidade h, e aqui a gente tem uma profundidade h mais h, sei lá, h1. Se aqui a profundidade é h1, essa daqui é h1 mais h1 mais h. Esse ponto, cara, debaixo daqui, ó, deixa eu tirar essa poluição. Acontece que o ponto de cima, por ele estar mais em cima, a pressão desse ponto, né, cara, a pressão, na verdade, nessa faixa daqui, né, é uma pressão menor do que a pressão de qualquer outro ponto nessa faixa. Ou seja, aqui a gente tem uma pressão 1, e aqui a gente tem uma pressão 2. E a gente sabe que P1, como aqui, ó, profundidade. Tá faltando uma letra aqui, ó. Pronto. H1 é a profundidade, certo? Toda aquela massa de ar em cima. Aqui a gente tem uma diferença de pressão, cara. A gente tem uma pressão resultante. Do tipo, a pressão 1 é igual a μ g H1. Pressão 2 é igual a μ g H1 mais H, certo? H1 mais H. Obviamente, acho que vocês entenderam, né, cara? A pressão 2 é maior do que a pressão 1, cara. E é o seguinte, pressão é força sobre área. A minha área é a área daqui. A minha área vale A, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, essa pressão 2 vai aplicar uma força 2 para cima. E a pressão 1 vai aplicar uma força 1 para baixo. Como as áreas são iguais e a pressão 2 é maior do que a pressão 1, a resultante, o resultado aqui, F2, é maior do que F1. Ou seja, a força resultante é para cima. A força resultante é F1 menos... força resultante, vetorialmente falando, força resultante é F1 mais F2, certo? É o somatório desses vetores, cara. Como F2 está para cima e é maior do que F1, a gente tem uma força resultante
para cima, e isso que a gente chama de empuxo. Empuxo, densidade não puxa nada para cima ou para baixo, certo? Densidade 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 é literalmente a razão entre a massa pelo volume, e densidade não puxa nada para cima ou para baixo, certo? O que puxa as coisas para cima são o tal do empuxo, né? E o empuxo nada mais nada menos do que a ação de corpos sobre um campo fluídico, certo? Um campo de fluidos. O ar é um fluido, se comporta como um fluido, certo? E ele tem pressão. E essa pressão que existe no fluido é causada pela gravidade, certo? Então a gravidade, a gravidade cria o empuxo, que por conta da questão da densidade, que já eu mostro, o empuxo empurra as coisas para cima, por conta dessa geometria, cara, por conta disso, por conta dessa altura, por conta dessa diferença de pressão, sempre vai ser para cima. Porque embaixo sempre tem mais pressão, cara. E a força de baixo empurra para cima. Então é o seguinte. Por que vocês acham, cara? Por que tem a questão lá da densidade, né, cara? Onde que a densidade atua? Aqui, ó. Imagina, o empuxo... Perceba, peraí. O empuxo está empurrando o corpo para cima. Não quer dizer que ele vai para cima, porque além do empuxo tem o peso do corpo. E se o peso for maior do que o empuxo, ele desce. Caso o peso seja menor do que o empuxo, ele sobe, certo? E é o seguinte, o empuxo a gente calcula como densidade, volume, vezes gravidade. O empuxo, percebe que ele depende da gravidade, assim como a pressão. E é o seguinte, cara, vamos supor um sistema em que só esteja atuando sobre o corpo o empuxo e a força-peso. Então a gente tem o nosso corpo aqui, e por ele atua o peso e o empuxo. O empuxo do ar, por exemplo, né? Para a gente saber se ele vai subir ou descer, é só a gente pegar a resultante, né, cara? Se a resultante estiver para cima, ele vai subir. Se ele estiver para baixo, ela vai descer. Força resultante, a gente aprendeu, o empuxo mais o peso tem que dar 0, correto? Essa é a força... Opa! Na verdade, essa aqui, desculpa. Essa daqui é a condição para equilíbrio, né? Força resultante é igual ao empuxo mais o peso. Se essa força resultante for maior do que 0, ele... Estou orientando para baixo, tá? Orientação é para baixo. Se a força resultante for maior do que 0, ela desce. Se ela for menor do que 0, ela sobe, certo? Então é o seguinte, empuxo, como é orientação para baixo, né, vai ficar menos empuxo, correto? Então é o seguinte, força resultante é igual, para calcular empuxo a gente faz D, V, G, é a densidade do fluido que está ao redor, vezes o volume em que o corpo está submerso, vezes a gravidade. Vocês já estudaram isso. Mi, G, H. Beleza. Desculpa, MGH não, é P de peso, né? MG. Empuxo, peso. Seguinte, a gravidade está ali, a massa eu vou escrever como esse corpo aqui, ele tem uma densidade dC, densidade do corpo. Esse daqui tem dA, densidade do ar, do meio ao redor, sei lá, pode ser água também. E é o seguinte, cara, menos dA vezes o volume do corpo, G, mais o volume do corpo, a densidade do corpo, vezes o volume do corpo, vezes a gravidade. A gente deixa a força resultante, a gente deixa a gravidade e o volume em evidência. E aí vai ficar...
volume, gravidade, densidade do corpo, menos a densidade do ar. Aqui é um negócio interessante. Bom, seguinte. Agora a gente tem que fazer o estudo do sinal, né, cara? A gente quer saber quando que esse fator, quando que a força resultante, densidade do corpo menos a densidade do ar, quando que isso aqui é maior do que zero? Quando que isso aqui vai dar positivo? Se a densidade do corpo, percebe que o volume do corpo nunca vai ser negativo e a gravidade também não. Agora, o que pode ser negativo aqui, né? Então, esse daqui é positivo, esse aqui é positivo, então o estudo do sinal vai depender desse fator aqui. Esse fator, esse é interessante, cara. Isso que faz a coisa subir ou descer. A densidade do corpo, né? Se a densidade do corpo for maior, bom, se esse fator aqui for positivo, ele sobe, né? Então, digamos que ele vai subir. A condição para ele subir, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui depende, então a gente divide por V, divide por G. Então, eu posso escrever dessa forma aqui. dC menos dA tem que ser maior do que zero. Ou seja, a densidade do corpo tem que ser maior do que a densidade do ar. Para ele subir, a densidade do corpo tem que ser maior do que a densidade do ar. Se a densidade do corpo é maior do que a densidade do ar, se o corpo é mais denso do que o ar, ele sobe. O quê? Não. O que eu estou falando, mano? Eu orientei para baixo, certo? Se é positivo, né, quer dizer que está orientado para baixo. Então, isso daqui é a condição para ele descer. Desculpa. Condição para ele descer. Para ele descer. Então, para ele descer, se a densidade do corpo é maior do que a densidade do ar, ele desce. Condição para ele subir, mesma coisa, só troco o sinal de maior, né? VG, densidade do corpo menos densidade do ar, tem que ser menor do que zero. Se é menor do que zero é negativo, eu orientei para baixo, negativo sobe. DC menos DA tem que ser menor do que zero. Então DC tem que ser menor do que DA. Se a densidade do corpo é menor do que a densidade do ar, ele sobe. Isso que é a densidade. Tá aqui a densidade, cara. Mas o que faz as coisas subir ou descer, cara, são forças, não são medidas de densidade. Força a gente mede de Newton. Né? Então, cara, a gravidade existe aqui, cara. O balão de gás hélio não tá quebrando nenhuma lei, cara. Saca? Tá tudo aqui, cara. Ele sobe por conta do empuxo que tem nele, né? Que é uma resultante causada pela diferença de pressão. Pressão essa, cara, que só existe por conta da gravidade. Não tem como ter uma pressão se não tiver gravidade, se não tiver uma coisa puxando o ar para o centro da Terra, né? Puxando o ar para o chão, saca? Então, tá aí, cara. Se eu posso voltar aqui, ó, nessa equação, e se eu mudar a gravidade, percebe que eu posso mudar essa questão aqui de várias formas, né? A força resultante, a velocidade com que ele sobe ou desce. Eu posso mudar a gravidade, eu posso mudar a densidade do corpo, eu posso mudar a densidade do meio que eu tô, posso mudar o volume do corpo, né? E não é só a densidade que faz alguma coisa aqui, cara. Isso aqui depende da gravidade, saca? Então, vocês entenderam aqui, cara, né? As coisas... Conclusão. Eu estava concluindo, parei de concluir. Voltando à conclusão. As coisas só sobem, né? O balão de gás hélio, ele não sobe quebrando nenhuma lei da gravidade. Ele não está contra a gravidade ou coisa do tipo, né? Ele está seguindo a gravidade, ele está seguindo a lei das pressões, cara, do empuxo, né? Que só ele sobe porque tem uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior do balão. E essa diferença de pressão gera uma resultante para cima, porque a pressão de baixo sempre vai ser maior. Essa diferença de pressão só existe por conta da gravidade, cara. Saca? Então é isso que acontece.